novidades do dia a dia da nossa gente acisense. Os fatos e acontecimentos que são notícias passam aqui pelo quadro Frente a Frente da Rádio Alternativa Acisense, com a presença de entidades, instituições e personalidades de nosso município, contando suas histórias ou divulgando seus eventos, produtos ou serviços através de nossos microfones e pelas lentes de nossas câmeras. Quadro Frente a Frente, o espaço mais democrático e imparcial da imprensa acisense. Está no ar, Frente a Frente. A apresentação, Robert Garrote. Muito bom dia, São Francisco de Assis, bom dia a você que nos acompanha, você na cidade, você no interior do município, você na região, no estado, no Brasil e no mundo, que nos acompanha pelas nossas plataformas digitais, você que está nos visualizando pelo Facebook. Nós estamos iniciando a nossa live de hoje, no programa Manhã Alternativa, segunda edição, no quadro Frente a Frente, que é um quadro que vem se destacando aí no dia a dia da nossa comunidade, e cada dia nós vamos trazendo, como diz a chamadinha ali, as entidades, as celebridades do nosso município, as pessoas do nosso dia a dia, para que contem as suas histórias. E hoje nós convidamos o reverendo José Fabrício. Esses dias eu acompanhando o programa dele do meio-dia, e eu ouvia um pouco da história e me chamou a atenção, e eu acho que é importante que a gente divida com a comunidade de São Francisco de Assis, porque é um testemunho de vitória, um testemunho de que a gente pode sim quando a gente quer. Reverendo, muito bom dia, seja bem-vindo à nossa programação. Bom dia, Robert, bom dia a todos os nossos ouvintes, bom dia a você que está aí nas lives, fique com a gente aí nessa entrevista e continue sempre aqui na alternativa, que você está na melhor. Beleza. Reverendo, eu sempre começo do começo. O senhor não é de São Chico, natural, na verdade, Não, eu sou natural de Itaqui, cidade bem da fronteira ali. E aí, nasceu lá pela década de 60, por lá, 60 e poucos? Eu sou de 1970. Ah, olha, eu tirei para ver, mas 60 e poucos, 70 cravado. 70. Muito bem. E aí, começou a tua vida por lá, tu teve alguma atividade antes eu imagino que nem sempre, que às vezes as pessoas olham, acostumam tanto com a figura, nem sempre tu foi pastor, nem sempre foi membro da igreja, Como é que começou a tua trajetória, a tua adolescência? Foi direto, já foi sempre envolvida com alguma coisa? Porque tem pessoas, por exemplo, que descobrem Jesus, e outras já nascem ali, com toda aquela questão da religiosidade dentro da família. Como é que foi na tua vida em particular? No nosso caso, não, Nossa família é descendência católica, Católica. Não praticante, na verdade. A não ser os meus avós, Aquela história de eu acredito em Deus e vou na missa uma vez por ano e tá feito. Os nossos avós eram daqueles que tinham os altares de santo em casa, então a igreja era em casa, era adoração em casa. Mas nós pro interior, então era mais difícil já de até frequentar algum tipo de culto na época. Não, e não era tão comum também naquela época, acho que era menos um pouco, Hoje eu tenho percebido que nós temos um aumento considerável, não só no número de igrejas, mas no número de adeptos. Não vou dizer que nós temos um aumento no número de pessoas que estão se batizando e tal, se entregando de fato a Cristo, mas aqueles simpatizantes, aquelas pessoas que em algum momento da sua vida estão buscando as igrejas evangélicas, esse número está aumentando bastante. E naquela época não era muito comum, eu acho até que existia um certo preconceito, Eu contei falei esses tempos com o pastor, o Samuel, ele é mais jovem um pouco, mas ele conta que na adolescência dele, assim, existia muita vergonha, porque naquela época todo mundo andava a pé, a grande maioria, e as pessoas tinham vergonha de andar com a Bíblia embaixo do braço, Sim. Então tinha um certo preconceito na época, sempre teve, Eu sou natural mesmo do interior, Robert? Eu nasci ali no Passo do Mariano Pinto, perto de Maçambará ainda, Porque agora Maçambará é uma cidade. Antigamente era um distrito, daqui. E aí quando eu fui para a cidade eu tinha lá os meus 9 anos, mais ou menos. Aqui a gente começou a estudar, aí vai para a escola. Foi por uma questão da tua família, você mudou para a cidade em busca do emprego? Isso, foram para a cidade, até por causa dos filhos, que tinham que estudar e tal, Eram os quantos? Tu é o mais novo ou não? Eu sou dos irmãos
o mais velho. Tenho mais 2 irmãs, né, mais velho que eu. Tenho 2 irmãos que são bem mais novos, 15 anos mais novo que eu, né? E aí nós fomos para a cidade, e aí na cidade a vida era muito difícil, né? Para quem era acostumado do interior. Isso. Mas aí na cidade vocês foram morar assim numa vila, vamos dizer assim, ou é o mais centralizado lá? Naquele tempo a dificuldade, hoje as pessoas reclamam de dificuldade, mas naquele tempo a dificuldade era muito maior, né? Então as pessoas que não tinham de viver iam indo para os cantos, né? Isso. E com parentes e tal. E para te ter uma ideia, eu já morei em casa de lata, em casa de plástico, em casa de torrões, né? As leivas que dizem, né? Montadas assim, quase igual aquelas de índio, né? Sei. Então já moramos em tudo isso, quando a gente era criança, eu me lembro. Então a dificuldade, a necessidade, a fome, a miséria, isso eu conheço bem de perto. Reverendo, e a partir de que momento que foi quem é que se levantou na tua família lá, para buscar Cristo? A salvação. Isso aconteceu no final do ano de 92. Aí a gente já morava na vila. Nessa época eu estava com 22 anos e a minha irmã, ela ficou perturbada. Ela ficou perturbada porque uma noite antes, não me lembro de que mês era, eu sei que era 92, na vila 2 pessoas se mataram enforcadas. E foi vindo. Morreu um, depois outro mais perto de casa, assim, e se matava muitas pessoas lá. E aí, suicídio, né? E aí minha irmã, numa madrugada, ela acordou perturbada e só falava em morte e parecia que tinha enlouquecido. E eu era muito ateu mesmo, eu dizia, eu não acredito. Isso aí é uma coisa de... Tem que levar para um psicólogo, tá louca? Claro. Né? Eu disse, isso aí tá louca. Tem que internar, talvez. Tem que internar. Aí passou a noite inteira incomodando, não dormia. Aí tinha uma outra vizinha, outra amiga dela, aí elas foram para a igreja. Qual igreja, tu lembra? A igreja do Evangelho Quadrangular. Ah, sim. Aí elas foram para a igreja e ela começou a mudar, ficou calma. Aí deixou, já não queria mais os bailes, que nós passávamos em baile, era de sexta a domingo, né? Já torcendo que chegasse o outro final de semana de novo. E nessa época, tu fazia alguma atividade assim, tu ia nos bailes, para ir no baile tem que ter um dinheiro. Aí trabalhava em alguma coisa lá? Sim, eu já trabalhei em muita coisa, já fiz serviço de alambrador, já trabalhei na lavoura de arroz. Ali na fronteira é o que mais tem, né? Trabalhei no Uruguai também, quando eu tinha lá uns 16, 17 anos. Cortando cana? Não, lá era lavoura também. Lavoura de arroz, sim, bastante. Aí depois eu vim de lá para ir pro quartel, aí do quartel eu saí e comecei a estudar de novo, que eu tinha parado para ir trabalhar. Aí comecei a estudar e no ano de 92, aí quando virou para 93, essa minha irmã mudou de vida e aí eu implicava com ela. Eu não deixava ela escutar um hino dentro de casa, eu chegava e desligava, o som é meu, ninguém vai escutar esse tipo de música. Aí o perturbado era eu. Escutava na fita, né? Isso, o tempo da fita. Aí quando eu saía, ela escutava. Aí quando eu chegava, eu tirava tudo. E aí, só que eu vi que ela não brigava mais, enfim, a vida dela mudou assim, e eu disse, mas eu vou ter que ir nessa igreja para me ver como é que ela mudou tanto. Sim. Assim. Aí eu lembro, Robert, que a primeira vez que eu fui, eu pedi, disse, me dá a Bíblia, deixa eu ver se eu consigo levar. Caminhei um pouquinho com a Bíblia, atirei nela, não vou levar isso aqui. Joguei para ela de volta. Ficou com vergonha. Fiquei com vergonha, é capaz que eu vou carregar. É aquilo que eu falei no começo, sem saber. Exatamente. As pessoas tinham, eu sei porque eu tinha alguns colegas de aula, e na minha época tinha muita gente da Assembleia. E claro, sabe como é que é a gurizada nova? Tinha certa vergonha deles também, né? E a gente, né, bobalhão, sempre metendo pilha, né? Olha lá, vai o da Bíblia e tal, né? Então as pessoas têm essa certa preconceito, essa é a palavra certa, né? E também não é apenas um preconceito. Hoje eu entendo que é algo espiritual. Não cai. É algo espiritual, né? Aí fui na igreja, comecei a ouvir a palavra. E aí um dia eu tive um problema. Eu não vou relatar qual que é o problema todo. Mas aí nesse dia eu disse para Deus, eu falei assim, bom... Mas aí tu já te considerava um membro da igreja nessa época, não? Não. Tu ia lá para dar uma... Na verdade a mãe nos levava na igreja desde pequeno.
Nós ia. Por isso que eu digo que é importante levar as crianças na igreja desde pequeno. A gente dormia debaixo de um banco lá. A gente pensava que Jesus estava lá numa pecinha. Né? Quando o pastor falava, Jesus está aqui, a gente deve estar ali. Depois levava as ofertas para lá. Levava para ele, a gente pensava. E aí, então... Sim, mas a tua mãe era firme na igreja? Ou... Não. A minha mãe não era convertida. Ela nos levava, né, para ver se mudava a sorte. Enfim, como as pessoas vão na igreja às vezes para mudar uma coisa ou outra. Claro. Mas aí a gente não se converteu. A gente só se converteu a partir dessa minha irmã. E eu me converti a partir desse tempo em que eu tive uma experiência pessoal com Deus. Daí eu estava indo na rua com aquele problema assim que eu não podia mudar, porque tinha que afetar outras pessoas também. E daí eu falei para Deus assim, e eu não falei falando, eu falei em pensamento. Disse, não, se Deus existe agora, enquanto eu estou indo para casa, quando eu chegar lá na minha casa, eu quero que o Senhor envie um desses... Você diz que são teus profetas, que são teus servos, mas eu tenho que entrar dentro de casa, ele tem que pisar quase no meu calcanhar e tem que dizer e tem que resolver esse problema. E eu não falei pra ninguém sabe, e se Deus existe, só o Senhor sabe então. Aí eu sei que tu existe. Mas se caso não fizer isso, nunca mais ninguém me fale de Deus, porque eu nunca mais vou acreditar. Nunca vou acreditar. Olha aí. E aí quando eu ia chegando em casa, já estava quase escurecendo, quando eu pisei assim, do baldrame pra dentro, como dizem, quando eu pisei assim, chegou... um rapaz da igreja assim, quase me pisou no calcanhar mesmo. Ele chegou assim meio que assustado e disse, eu quero falar contigo. Mas não foi comigo, com outra pessoa, que era a pessoa que eu tinha falado para Deus. E aí quando ele falou assim, Deus falou, eu ouvi a voz de Deus bem claro assim, ó, viu que eu existo? E sei tudo que tu tá fazendo de errado, Deus falou para mim. Mas não me acusou, só disse, eu sei que tu tá fazendo de errado, mas se tu der toda a tua vida para mim, eu te dou tudo o que tu quiser. Deus, ele dá tudo. Ele falou que dava, e eu disse, puxa vida, eu tô numa miséria desgraçada, que a nossa vida foi uma vida de miséria, e eu tinha um ódio daquela miséria, e eu disse, então, eu quero Deus, porque eu não quero essa vida aqui miserável. E Deus sabia o que eu queria. Porque Deus, ele conhece todos os sonhos do nosso coração. Conhece. E daí eu disse assim, não, agora eu sei que o Senhor existe, e Deus fala, então se tu entregar a tua vida, eu te dou tudo. E eu pensei, é só entregar, então eu vou para a igreja, eu vou entregar. Porque eu não estava firme na igreja. Sim. Agora eu vou entregar a minha vida para Jesus. Aí mudou. O que aquele homem falou para aquela pessoa, mudou a cabeça dela. Mudou tudo. E aí eu vi Deus entrando numa situação que eu nem conversei com palavra, eu conversei firme, mas em pensamento com Deus. E Deus resolveu, e aí eu vi que realmente Deus, ele se importa, Deus, ele vê tudo. É que a gente não chega a Deus muitas vezes, a gente fica pra gente, ou trata Deus como uma coisa assim, não como um Deus pessoal. Tá, e aí tu foi para a igreja, mas aí tu teve esse período, ou tu chegou lá e daqui a pouco já foi se batizando? Não. Aí eu tive essa experiência, daí eu fui para a igreja, aí o pessoal ficava lá orando assim, tu já vai na igreja, tu sabe como é que é, você fecha os olhos e tal, e eu ficava assim, ó. Cuidando. Ficou assim, mas não precisa isso. Para mim, pensava, Deus fala, eu sei que Deus fala, então não precisa ficar fechando os olhos, fazendo coisa para Deus falar. Eu pensava assim, né? Sim. Mas não entendia que aquilo era reverência, era o pessoal se entregando. Com o tempo eu fui indo ali, daqui a um pouco eu já estava assim também, né? Daqui a um pouco eu nem era batizado, eu já estava lá tocando no altar, eu já estava cantando lá no altar, já estava liderando nos jovens junto com eles. Sem ser batizado. Sem ser batizado. Foram me dando liberdade e eu fui com sede, né? O pote. Claro. E fui... E aí tu já foi nesse período já sentindo uma certa transformação, porque é muito difícil uma pessoa do mundo, por exemplo, eu acho que a parte mais difícil do começo é tu ter o entendimento de que tu precisa mudar muitos aspectos na tua vida, porque senão não adianta tu só ir na igreja para escutar a palavra e sair dali para o bar, nada contra, né? Mas eu estou dizendo assim, ou sair dali e seguir logrando os outros, ou fazendo coisa errada, não vai mudar nada na tua vida. Não muda nada. Então, aí chegou um dia lá que eu não lembro qual foi a mensagem. Eu sei que eu estava assim, dentro de mim eu pedia logo que o pastor dissesse quem quer se batizar. Porque aquele dia eu queria, aquele dia eu estava louco para chegar lá na frente e dizer, eu quero Jesus, eu quero me batizar, agora eu quero. E ele não dizia nunca, e continuava pregando, né? Até que ele disse, aí eu fui lá, é agora que eu vou me batizar. E aí uma coisa que eu entendi, e eu lembro porque eu me batizei também, essa parte, é porque eu entendi muito bem o inferno e tive uma experiência com Deus. Então eu digo, pro inferno eu não quero ir. Sim.
Aí eu sabia, assim, que eu ainda tinha fraqueza. Eu sabia que eu ia... E se eu não puder vencer essa sede que chegava sexta-feira de ir pro baile, ou pro bar, sair com os amigos e tal. Aí eu pensava assim, eu vou tentar. O pior é eu não tentar ir pro céu. Porque se eu não me batizar, eu vou direto pro inferno, já entendi isso. Mas se eu me batizar, eu vou lutar para ir pro céu. Tem uma chance, já começa, né? Aí eu cheguei e disse pra minha mãe, eu vou me batizar. Mas a minha mãe não era convertida ainda. Tu vai fazer loucura, tu não deve fazer uma coisa dessa? Amanhã tu já vai estar no baile, tu já vai estar... Não, mas eu entendi que eu vou pro inferno se eu não me batizar, porque quem crê foi batizado será salvo. E eu quero ser salvo. E eu sei que eu vou pro inferno se eu não tomar uma decisão. Então eu vou tomar, mas se tu não conseguir vai ser pior, ela disse. Mas se eu não tentar... me dá na mesma. Eu vou estar perdido para sempre. Isso. Daí eu me batizei e eu me lembro que eu fiz uma despedida de batismo, Rob. Fiz uma loucura assim, porque eu não tinha entendido todas as coisas. Daí tinha um primo meu que chegou lá em casa assim, aí vamos lá nas casas lá das... Aí eu disse para ele assim, bom, já que é despedida, né? Nunca mais eu vou ir nessas casas. Hoje eu vou e vou tomar todas e vou fazer tudo que depois, a partir de manhã, não vou mais fazer. Não vou. Pra te ver, e se o diabo me matasse lá, me disse... Mas é o que eu digo, e se não tem amanhã? Aí pra ver a misericórdia e como que Deus podia dizer, não, tu não vai. Mas o Espírito Santo podia falar comigo, mas não falou nada. Deixou eu ir, eu fui. E fiz uma festa e a mulher perguntou se eu ia lá de novo. Depois, eu disse, não, se tu quer me achar agora, tu vai numa igreja que é lá assim, ó. Eu vou estar naquela igreja lá, nunca mais eu vou ver. Daqui mulher pra mim é só quando eu casar. Era solteiro na época, então. Era solteiro. Então nunca mais. Aí nunca mais eu fui. No outro dia eu me batizei e mudei de vida, radicalmente, assim. Pastor, uma pergunta interessante. Quando tu passou pela cerimônia do batismo, assim, quando tu saiu, assim, tu te sentiu diferente? Não, espiritualmente falando? Eu senti assim, quando eu me batizei, eu senti assim, foi dada a largada. Agora, é que nem eu te disse, até ontem, até a noite passada eu tinha feito, mas a partir de agora é a nova vida. Só que eu pensei assim, não vou falhar mais, não vou, agora eu sou... Mas não, a gente fala em palavras, a gente fala em ações. E tem coisas que a gente é tentado e a gente resiste. Até que a tentação passe. Vai. E se tu cair na tentação, talvez não levante. Deixa eu ver aqui. Não. Então, por isso, quando a pessoa... Eu tive essa experiência, quando ela é tentada, ela tem que se segurar. E tem que lutar para não cair, porque se ela cair, talvez ela não levante mais. E nesse período, depois do batismo, quanto tempo levou para chegar a pastor? Aí eu lembro de um período assim que eu me batizei e que eu fui para casa, tudo começou um período estranho assim. Eu tive uma experiência diferente daí. Foi uma experiência assim, eu ia na igreja, não sentia nada. Parece que eu tinha feito uma loucura de ter me batizado, mas que eu fiquei bem fora assim. Aí eu ia para casa, quando eu voltava, às vezes eu chegava na porta da igreja, não dava vontade de entrar, eu passava reto. Ia lá pela praça, dava uma volta, o culto acontecendo. Aí eu voltava, parava na frente de outra igreja, escutava a palavra. Às vezes lá de fora eu não entrava, mas não estava desviado, simplesmente eu estava, parece que sendo meio que cirandeado assim pelo mal. Talvez o inimigo querendo te trazer de novo. Sim, aí eu lembro que eu fiquei, não lembro o período, quanto tempo assim. E entrava aí até que passou aquilo. Eu olhava para o mundo, para o mundo eu não quero mais, eu não sou mais. E na igreja eu não sentia mais graça também. Aí eu fiquei naquele período assim estranho, mas aí daqui a um pouco passou, e aí eu fui me dedicando. E a tua vida, por exemplo, assim, tu sentiu que começou a se organizar nesse período ou ainda continua a situação difícil e tal? As adversidades? Deus escancarou as portas para mim. Me reanimou, né? Porque eu já não estava acreditando em muitas coisas, eu já estava experimentando drogas nessa época. E daí então, eu agora, as portas abertas, uma nova vida, comecei a trabalhar de novo, comecei a crescer, mas não é da noite para o dia, a coisa não muda da noite para o dia, mas eu comecei a me dedicar e acreditar nas promessas. Nas promessas, e a Bíblia, ela tem milhares de promessas. E eu nunca fui no que as pessoas dizem, eu sempre li a Bíblia.
Eu ouvia a palavra, cria em tudo que o pastor falava, porque o que ele falava estava na Bíblia. Sim. E eu digo para as pessoas hoje, você vai na igreja, vê se o que o cara está falando lá está na Bíblia. Porque se não está na Bíblia, então não é Deus falando. Aí eu aprendi assim, então eu me dedicava, era a oração, ao jejum, porque eu queria mais de Deus e eu queria logo essa mudança. Então essa sede da mudança, e que mudança era essa? Eu queria ser próspero. Eu não fui na igreja para ser salvo e ir para o céu, eu fui para a igreja para mudar de vida. Aí eu entendi na igreja que o mais importante é a salvação. Mas eu não deixei de buscar aquilo que Deus até me prometeu. Se tu me entregar a tua vida, eu te dou o que tu quiser. Só que eu não entendi o que Deus queria quando ele disse isso. Eu não entendi que ele estava me chamando para eu ser pastor. Isso. Eu entendi que eu tinha que me entregar para Deus. Podia, quem sabe, ser um empresário. Eu podia, quem sabe, menos pastor. Isso eu não pensava. Mas aí eu comecei a orar, a jejuar. Estava no culto, se tinha às vezes de manhã, de tarde. Eu era igrejeiro, eu estava lá sempre, direto. Porque eu tinha pressa da mudança. Hoje, às vezes, eu vejo pessoas que parece que não tem pressa na mudança. Quando dá, eu vou. Mas aí eu penso assim, o que a pessoa quer? Ela tem que querer para Deus dar. E ela tem que lutar. Então, essa é uma das... o que me fez... Eu tive 5 anos para depois Deus me chamar para pastor. Mas antes eu tive 2 anos no ministério itinerante, indo de cidade em cidade pregando, cantando. Eu tinha uma dupla, que eu cantava com uma dupla. E daí, então, 2 anos nós ficamos assim. Aí depois Deus me chamou para o ministério. Mas antes desse período, assim, quando tu tinha essa pressa vamos dizer assim, de começar a mudança de vida, teve algum momento que tu pensou em desistir ou não? Há muitas vezes eu cheguei de arrasto da igreja, sentei no último banco e perguntava para Deus, e aí Deus? E a minha prosperidade que o Senhor prometeu? O pastor falava lá do altar assim, pelo Espírito Santo, o que eu te prometi eu cumprirei, porque não sou homem para que minta, nem filho de homem para que me arrependa. E aí aquela palavra vinha e eu saía fortalecido de novo, né? E caminhava mais um pouco. E o senhor sabe que por isso que é importante que as pessoas frequentem as igrejas. Sim. Porque às vezes as pessoas têm muito aquele entendimento assim, de ir na igreja já no último recurso. Não que não possa ir, mas o importante é tu ir te fortalecendo na fé, né? Porque às vezes as pessoas estão tão derrotadas, tão fragilizadas, que elas não têm mais força para se levantar e ir na igreja. Né? Verdade. Então, é importante que se faça essa visita nas igrejas com mais frequência, que as pessoas não vá lá apenas só para buscar, vamos dizer, uma bênção, mas que vá lá para adquirir um entendimento. Porque eu tenho esse pensamento como evangélico, ir na igreja só para ouvir o pastor não vai resolver os meus problemas. Não. Eu tenho que buscar o entendimento, a sabedoria, porque aí sim eu posso dizer que sou crente. Quando eu começo a entender de que tal coisa pode, tal coisa não pode, e por que não pode, né? Aí tu começa a andar pela fé. Exatamente. Caminhar pela fé. Então, é que existe uma cultura assim, eu fui no médico, não deu. Aí eu fui em tal coisa, não deu. Então agora eu vou para Deus, que é o último recurso. Mas Deus não deveria ser o último. Deus deveria ser o primeiro recurso. Se a pessoa fosse primeiro Deus, deixasse Deus ser primeiro, então tudo já daria certo, já começaria a dar certo. E eu tenho um pensamento assim também, pastor. Um pensamento assim que eu acho, eu coloco isso para mim. A palavra fala que nós vamos ter aflições nesse mundo, né? Porque esse mundo, infelizmente, ele está praticamente, a grande maioria, né, está na mão do inimigo, né? Então nós vamos ter problemas, porque são reflexos até mesmo do jeito que o mundo está vivendo. Mas quando eu me deparo com um problema, eu me lembro de uma coisa: eu sou mais que vencedor em nome de Jesus. Então quer dizer que se eu estou com um problema, mas eu sou mais que vencedor, esse problema não vai me vencer. Com certeza. Porque Jesus está dizendo que nós somos mais que vencedores. Então, esse momento difícil que eu estou passando, ao mesmo tempo do que eu estou vivendo aquele problema, eu estou tranquilo, porque eu sei que Jesus vai me dar vitória. Então, eu acho que são esses entendimentos que tu vai adquirindo de acordo com o tempo que tu está na igreja e que tu vai começando a enxergar a vida de outra maneira. E é por isso que as pessoas precisam ir na igreja, porque onde é que tu vai descobrir que tu é mais que vencedor em nome de Jesus? Claro que está na Bíblia, tá? Mas se não tiver alguém te instruindo, te dizendo, te mostrando a palavra, a pessoa não entende. Não vai ter um entendimento. Então tem que, quem puder, né, faz uma experiência, faz coloca como propósito aí, vai nesse mês, eu vou todo esse mês para ver se o que acontece? Para ver o que acontece. Só para ver, se não acontecer nada, porque vai acontecer. Eu sempre pensava assim, bom, eu vou ir na igreja, mas se não me fizer bem,
mal não vai me fazer. Então eu vou. Então a pessoa tem que ir para ver, porque não deixar para ir porque ela está no último, né? No último recurso. Não. Ela dá uma oportunidade para ela. Por exemplo, nós pregamos com convicção, com força, com vontade. Às vezes somos duros até para pregar. Exato. Por quê? Porque a gente quer que a pessoa entenda que é bom, Deus é bom. Deus não proíbe nada, por exemplo. Deus nunca proibiu nada. Né? Não existe proibição. Se alguma igreja proibir a pessoa, está errado. O que acontece então que os crentes não vai mais em baile, não vai mais lá na boate, não vai mais na casa da luz vermelha, não vai mais... O que acontece? Acontece que Deus faz uma obra, ele abre os olhos e viu que estava andando num caminho que não tinha futuro nenhum. E eu também penso assim que o Espírito Santo vai trabalhando na pessoa. Exato. Porque a pessoa começa a não sentir mais prazer pelas coisas também do mundo, né? Então ele vai tirando. Claro que a gente é ser humano, a gente é falha, a gente também tem desejos, vontades, né? Até a gente tem um termo que a gente usa, né? Que nós precisamos vencer a carne todos os dias, né? Sim. E não é fácil, é difícil. A gente está nela. Né? E nós temos ainda essa herança lá, né? do Gênesis lá, de sermos pecadores, né? A herança de Adão e Eva, né, que ficou no nosso íntimo, e nós temos essa tendência ao pecado. Então é difícil tu vencer a tua carne diariamente, mas é preciso, porque lá adiante, não só pensando na prosperidade, não só pensando na mudança, mas é que é uma coisa automática. Sim. Né? Às vezes as pessoas pensam, eu digo muito assim, eu ouço muito, porque eu estou há 20 anos no rádio, e nesses 20 anos a gente lidando com muita igreja, e muitas pessoas dizem assim, mas o pastor só fala que se for para a igreja vai trocar de carro, vai comprar uma casa nova, vai isso, vai aquilo. Mas não é bem assim. Que todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Então a pessoa melhora porque ela acredita e confia que em Deus ela vai ter a solução dos problemas, ela vai ter a vitória na hora certa, né? Então, por isso mas não que seja, é uma questão, meio que uma consequência, vamos dizer assim, né? E depende também de como a pessoa ouve. Jesus dizia assim, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. Eu, por exemplo, nunca ouvi o pastor, eu ouvia Deus falando através do pastor, é diferente. Tem gente que não vê Deus, ele vê o homem, e esse é o problema. Porque ele não crê que aquele homem é o homem de Deus. Então ele está com problema. A Bíblia diz, crê no Senhor e você está seguro. Crê nos meus profetas e você vai prosperar. Então isso significa que aquele que vai buscar Deus, ele tem que crer com todo o coração. Em outras palavras, ele tem que abrir os ouvidos para ouvir a voz de Deus quando estiver sendo falado a palavra. Às vezes a palavra é tão clara, mas a pessoa não consegue escutar. Às vezes a pessoa sai da igreja, um amigo às vezes da igreja, porque nem todo mundo que está na igreja é fiel. Sim. E aí eu cansei de sair com irmãos da igreja, indo pro meu lado da minha casa, tudo junto, e alguns diziam para mim assim, não precisa fazer isso aí, não, tudo que o pastor diz não precisa fazer, ele só faz alguma coisa, né? Ninguém faz tudo. Aí eu olhava assim, tá, mas e aí eu tô aqui perdendo meu tempo da igreja? Sim, porque... Eu não tinha outro lugar para ir, quer dizer, eu já fui em tudo que é lugar. Então eu sei como é lá fora. Agora, eu tô aqui na igreja, eu vim aqui para mudar de vida. Essa era a minha resposta. Isso. E eu dizia para a pessoa, e tu vai ver que eu vou mudar, porque eu vou praticar isso aqui. Claro. Então essa falta de prática é que deixa as pessoas às vezes no mesmo lugar. Né? Porque para Deus ele pode fazer que chover maná do céu. Ontem eu ainda estava vendo um vídeo no YouTube que ainda tem um lugar em Moçambique que ainda cai maná do céu na sexta e na quarta-feira. Tu acredita num negócio desse? É estranho, né? Porque o maná do céu era aquela comida que caía lá no deserto dos israelitas. E tem um lugar lá na África que desde 1939, quando um pastor orou porque não tinha o que comer, Deus começou a mandar o maná. E parou num tempo de guerra e depois começou só a quarta e sexta-feira. E tem gente que vai do mundo inteiro para ir lá ver o maná e comer e provar. Aí o cara trouxe de lá para examinar o maná e comprovou que é semelhante a tudo que está descrito na Bíblia. E aquilo acontece. Aí, se Deus pode fazer um negócio desse lá e fez lá no deserto, Deus não pode fazer na nossa vida aqui? E está fazendo. Deus quando está nos sustentando, Deus quando está abrindo porta, Deus quando está trazendo as bênçãos para nós, é a forma de Deus trazer esse maná, que significa o sustento. Sim. Mas é que tem pessoa que ela não se entrega. Ela fica sempre com o pé atrás. E enquanto ela tiver um pé atrás, eu não vou executar tudo, eu vou fazer um pouco.
Então isso não vai agradar a Deus. Vai agradar quando ela diz assim, não, é com tudo, é tudo ou nada. Não, e tem uma outra situação que eu também costumo comentar com os amigos às vezes, que a gente precisa também entender que nós precisamos cumprir as vontades do Senhor, né? Todo mundo conhece a oração do Pai Nosso, e ela fala isso: seja feita a tua vontade, sim, né? Assim na terra como no céu. E só que a gente sabe, mas não faz, né? Então a gente quer fazer aquilo que a gente acha que tem que fazer. Porque eu quero isso. Não, mas será que é isso que Deus quer para mim? Né, pastor? E aí, como é que foi a tua vinda para São Chico? Senão nós vamos ficar pregando aqui toda, né? Aí a minha vinda para São Francisco de Assis foi... Já era pastor, chegou como pastor. Aí eu já tinha ido na convenção, já era obreiro credenciado na época. E aí Deus, no bairro Ana Bonato, ali em São Santiago, eu estava pregando um dia lá, eu fui fazer uma campanha lá. E aí no primeiro dia era o pastor Aurinho, ele que pregava, e eu ia pregar os outros dias, porque ele ia para a convenção, e eu ia ficar fazendo uma campanha na igreja. Só que enquanto ele pregava a palavra, por isso a importância da pessoa estar atento. A Bíblia diz: se atentamente ouvires a minha voz, as bênçãos virão e te alcançarão. E eu estava na luta, eu tinha que casar, eu não tinha terno ainda, eu não tinha nem sapato, né? Aí eu disse assim, faltava ali um mês ou 2 meses para eu casar. Eu não tinha casa para morar, ia ter que morar com a sogra. Para te ter uma ideia, a sogra ainda não era convertida na época, né? E aí era um conflito, então? Não, aí ia dar, né? A gente ia ganhar para Jesus, depois ganhamos ela mesmo. Mas, enfim, não era uma boa coisa que ia acontecer. Aí quando eu estava ali prestando atenção assim, o pastor pregando, o Espírito Santo começou a me mostrar, enquanto ele pregava, a prosperidade dentro da Bíblia. Até ali eu não tinha visto ela dentro da Bíblia. Até ali eu tinha visto muitos pregadores, mas eu não tinha enxergado a prosperidade em toda ela. Aí Deus começou a me mostrar e disse para mim naquela noite: agora, a partir de agora, teu ministério muda. Tu vai pregar prosperidade. Eu falei: mas para esse povo pobre que não está pior que eu, como é que eu vou pregar para esse povo que está pior que eu? Como é que eu vou pedir alguma coisa para essas pessoas? Aí Deus mostrou para mim, viu o Elias? Se ele não pedisse para a viúva ia morrer, e ele também, porque ele ia desobedecer. Então, assim, para ti, pro teu ministério andar, tu vai ter que fazer o que eu quero e não o que tu quer. Exato. Ou então tu não serve, Deus falou para mim. Eu disse: não, mas eu sirvo, eu quero. Aí então eu preguei. O pastor foi para convenção, eu fiquei pregando. Quando ele chegou, ele ficou admirado da quantia que o povo ofertou na igreja. E eu mais admirado, porque eu nunca tinha feito aquilo. Preguei a palavra que Deus me deu. Dali eu saí para outra igreja, preguei de novo e segui naquela visão que Deus me mostrou ali. Mas não tinha ainda igreja para eu ir. Para que cidade que eu ia ir? Aí, daquela hora em diante, Robert, nunca mais me faltou dinheiro. Quando eu resolvi obedecer a Deus, primeiro eu resisti: eu não vou pregar, eu não vou fazer isso, o povo vai embora, ele não vai querer ouvir isso. Pois Deus disse: então tu não serve, melhor tu sair logo, então nem começa. Claro. Aí eu disse: não, para que eu te chamei? Para trazer fé para o povo, então dá fé para eles. E a fé está na palavra, prega para eles que vai vir a fé. Aí eu preguei, Robert, daquele dia em diante não faltou mais dinheiro. A esposa do pastor fez o terno para mim, comprei a fazenda, como diz o gaúcho, fez o terno, comprei sapato, voltei para minha cidade, casei, começaram a me abençoar com dinheiro. Aí daqui a um pouco apareceu a oportunidade para ir para Nova Esperança, não, para vir para São Francisco. Aí quando eu chego para vir para São Francisco: não, foi outro no teu lugar, agora tu vai para Nova Esperança. Eu digo: não, eu era teimoso, não vou, Deus mandou eu para São Francisco, então eu não vou, eu vou. Vai continuar pregando assim? Deus mandou eu para Nova Esperança, eu não vou. Deus mandou para São Francisco melhor, e não, foi chamada para Nova Esperança. Mas quando eu vim assumir Nova Esperança, daí eles me botaram outro pastor. Aí eu disse: não, então não é para mim. Aí então vai para São Francisco, se era para mim. Eu disse: não, era para Nova Esperança, por que eu vou para São Francisco? Nem tem direção de Deus, não vou. Mas tu não conhece um pastor para ir? Conheço, tem um amigo meu que vai. Aí chamei outro. Aí o outro veio para São Francisco aqui, e eu voltei para uma cidade, fiquei lá. Poxa vida, era para mim ter ido, não fui. Mas é que Deus não tinha me dado direção. Aí quando eu chego a Santiago de novo, o pastor disse: olha, o pastor de São Francisco foi embora. Você foi até pro Alegrete, não passou nem aqui para descer a chave. Aí disse assim, aí o Espírito Santo falou comigo assim: e a culpa é tua, é covardia tua, era para te ir, e se eu não for e a igreja fechar, a culpa é tua. Aí eu falei assim: puxa vida, mas eu não vou pedir pro bispo, se ele quiser, se for de Deus, ele me chama de novo. Aí
desci do apartamento dele e botar o mão no meu ombro e disse assim: Josézinho, diz ele, tu não quer ver São Francisco? E eu disse: não, eu vou assumir São Francisco sem olhar. Agora eu sei que ele é Deus e vou ir. Ou eu faço uma igreja lá, ou eu morro lá, mas de lá eu não saio sem fazer. Mas na época a igreja, não tinha igreja aqui? Não tinha igreja. Tá, mas esse pastor foi embora? Tinha um salãozinho alugado. Ah, sim. Era ali aquela rua, como é que é, Moreira, que tem ali, como é que é? João Moreira ali. E aí, quando chegou, era ali ainda a igreja. Aí tinha ali 6, 7 pessoas, né? Tinha dívida de pagar o aluguel, tinha água e luz. Aí eu cheguei, preguei a prosperidade, como Deus mandou, olhei o povo assim, né? Mas não vou olhar para o natural. Segui pregando, terminou o culto, vieram os irmãos. Não fala de prosperidade aqui, pastor. E nem fala dos santinhos dos outros também, porque todo mundo tem um santo em casa. Mas eu tenho que pregar a verdade, irmãos. E se não for pregar a verdade, então eu vou me embora. Vou pregar a verdade, sim. Pois preguei a prosperidade com 5, 6, foi aumentando e fui pregando, e fui aumentando, jejuando, orando, e Deus foi fazendo a obra. Daqui um pouco nós fomos lá para frente do rodoviária, ele já tinha ali 200, 300 pessoas no culto. Olha aí. Deus foi abençoando. E eu nunca deixei de pregar o que Deus mandou pregar. Aí apareceu o salão aqui, que é hoje a segunda igreja do Evangelho Quadrangular, o Templo dos Anjos. Era ali o chamado Salão das Areias. Aí eu dava assim, porque pastor, a gente que é chamado, onde a gente olha, vê qualquer galpão, já vê uma igreja. Vê um salão, vê uma igreja. Aí eu passei assim, mas isso aqui dava uma igreja? Só que não tinha dinheiro para comprar. Aí eu olhei, estava aberta a janelinha do lado, mas eu vou entrar ali dentro, não tinha ninguém, abandonado. Entrei, tirei meu Havaianas, dei 7 voltas e disse: tomo posse em nome de Jesus. Aí saí dali, li a Bíblia em Isaías que diz: vinde comprar sem dinheiro. Eu digo: mas está falando comigo essa palavra? Eu não tenho dinheiro, vou comprar isso aqui. Aí perguntei pro Floriani, que é o vizinho do lado, se ele sabia o dono. Aí ele disse: não, olha pelo seu Darcy, tu consegue se informar. Me informei, era lá pro lado da canchinha. Aí fui lá, e chegando lá, numa casinha lá, tava só a esposa, eu acho, de um dos donos, eram 2 donos. Aí eu disse que eu queria comprar. Aí eu fiz um propósito com Deus: Senhor, 5 mil eu não tenho, mas vou fazer uma proposta, Senhor, que eles não peçam mais de 5 mil na época. E aí eu dou o meu Fusca, eu dou minhas coisas que eram novas, eu recém tinha casado, né? Aí eles vieram. Aí quando chegaram, eu ofereci primeiro o Fusca de entrada. Aí disseram: não, era feio, meu Fusca era todo torto. Aí eu disse: não, eu dou os móveis, sofá, tudo, pia, geladeira, televisão, som, eu dou tudo, dou de entrada e faço o resto em prestação. Dá 1.500, na época era R$1.500 meus móveis, tudo. Aí eu sei que fazia lá ainda 18 prestação, 220 parece que era. Aí fizemos. Eu sei que eles não aceitaram, aí eu fiquei: poxa vida, Deus, eu queria aquilo lá, que eles aceitem. Aí saíram um pouco, deram uma volta e voltou. Vamos aceitar a proposta. Aí chegaram, eu morava nessa casa aqui, era alugada, foi a primeira casa que eu morei, né? Aí eu disse: não, então vamos fechar o negócio. Aí eles foram lá, acho que até pagaram, eu não lembro direito, mas acho que até pagaram a escritura pra mim. Me entregaram a escritura. Digo: bom, agora eu não tenho nem imóveis dentro dessa casa, eu dei tudo, eu vou morar lá mesmo. Vai morar lá, não. Aí já lá. Economizar o aluguel, no caso. Isso, aí fiquei ali, e eu sei que passou os 18 meses, quando eu tinha 18 meses, eu já estava com a igreja construída ali, né? Aí comprei o outro terreno do lado e comprei o da esquina ali. São 3 terrenos ali no Templo dos Anjos, né? E aí fiquei aqui trabalhando pela Igreja do Evangelho Quadrangular durante 16 anos. 16 anos trabalhei ali como pastor, né? E quando saí nunca vou falar mal da igreja, a Igreja Quadrangular, onde eu fui salvo, né? Onde Deus me salvou. Mas não houve concordância com a liderança, coisa de política, não tem nada a ver com fé, né? E obediência. Eu sempre obedeci meus líderes, sempre fui fiel em tudo, nunca deixei de honrar, né? Mas aí foi como um casamento que chegou na hora, foi doloroso para mim, né? Para eles não sei, mas para mim foi, porque eu tive que começar tudo de novo, né? Faz 7 anos que eu comecei a Igreja Global da Justiça de Deus, eu comecei a estudar sobre a justiça de Deus, já que eu vi tanta injustiça. Então Deus me deu daí esse ministério. E eu estou trabalhando hoje, já com 7 anos, e hoje posso ver a fidelidade de Deus, que Deus continua sendo o mesmo, né? Então são tudo experiências, e algumas da nossa caminhada são dolorosas. Existem esse tipo de experiência que a gente não espera, por exemplo. Você jamais espera sair de uma igreja. Tem gente que é até passeadora, fica passeando de igreja em igreja. Eu não acho legal isso, mas... E também não convido ninguém de outra igreja para vir na minha, jamais.
porque é Deus que traz, é Deus que acrescenta, né? E eu também não quero tirar ninguém do plano de Deus, né? E então, assim, tudo isso que a gente passa é experiência pra gente. Não, e de uma certa forma também é um testemunho para a honra e glória do Senhor, porque tu já pensou, em 7 anos a construir uma igreja do porte da tua hoje, né? Quanto custa para construir uma igreja hoje, no tamanho de uma igreja? Então, quer dizer, tu, em 7 anos fez claro, Deus operando, Deus trabalhando, fez uma obra e tem uma igreja hoje acolhedora ali, com espaço físico bem amplo, né? Parece que você tem uma outra congregação também? Tem outra no bairro Santo Antônio também. Bairro Santo Antônio, tudo isso depois da desvinculação com a quadrangular. Tudo nesses 7 anos. Tudo dentro desses 7 anos, Então, assim, até um dia alguém chegou, o senhor merece, que bom, fez uma igreja para o senhor. Eu não fiz uma igreja para mim. As pessoas interpretam mal. Não é um bar, não é, né, não é um clube. Não, a igreja é de Deus. Nem a terra é minha, daqui a um pouco eu não estou mais aqui. Tem gente que é tão apegada, isso aqui é tudo meu, que é tudo teu. Nem nós não somos de nós mesmos, né? Então, às vezes as pessoas têm essa visão. Por isso a gente prega para as pessoas, sejam fiel e não sejam apegados, desfrutem, vivam do melhor que Deus dá, como a Bíblia mesmo manda, mas não manda a gente se apegar nas coisas, né? Eu por mim, eu jamais sairia, eu seria, se tivesse como concordar, tivesse como prosseguir, eu estaria até o dia de hoje. O meu plano nunca foi sair de igreja, nem nunca foi fazer outra igreja, mas aí eu vi que é um projeto, não é meu, é de Deus. Então eu só tenho que obedecer. E mais uma vez foi doloroso, mais uma vez tu começar tudo de novo. Aí o que eu tinha na época, quando eu saí da quadrangular há 7 anos, era a minha caminhoneta, que era nova, e aí eu vendi ela e apliquei ali no início né, Deus já tinha me dado aqui esse terreno, eu já tinha comprado, e aí comecei, digo, vamos pela fé, vamos tudo de novo, vamos pro sacrifício de novo e vamos ver o que Deus vai fazer. E até hoje eu posso dizer que Deus é maravilhoso, mas ainda assim, se dependesse de mim, eu ainda não sairia, eu ainda continuaria. Reverendo, só para nós finalizar então aqui, que nosso tempo está estourado, nós falamos muito em prosperidade aqui, e eu quero te fazer uma pergunta, talvez seja até uma pergunta indiscreta, mas eu acho que é importante para as pessoas que estão nos ouvindo. Muita gente tem uma visão dos pastores, dos congregadores, daqueles que têm as suas denominações, não vou dizer próprias, mas que fundaram aqui em São Francisco de Assis. O senhor se considera um homem rico? Eu me considero rico desde que eu aceitei Jesus. Quando eu não tinha o que comer, às vezes ia para o culto, voltava, não tinha o que comer em casa. Mas eu me considero rico porque a Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Agora, materialmente falando, eu não me considero rico. Mas eu entendo a visão das pessoas, porque eu também tinha a visão de que quando a pessoa tinha um carro, ela era rica. Eu também pensava assim. E quando chegava uma pessoa de carro perto da gente, a gente ficava todo desajeitado, o seu fulano, o seu Beltrano. Hoje não tem mais isso até, porque todo mundo tem um carro, né? Então, assim, eu não vou dizer todo mundo, mas a grande maioria tem. Mas a gente é do tempo que poucos tinham, né? Então, eu não. Materialmente assim, não. Eu louvo a Deus, assim, eu creio que isso é prosperidade, é diferente de ser apenas riquezas, né? Prosperidade, ela é saúde, ela é paz, ela é família abençoada. Prosperidade é mais do que dinheiro, né? Ela é, enfim, ela engloba todas as áreas da tua vida, sentimental, conjugal, tudo. Então, eu me considero próspero, não apenas rico, porque tem gente que é rico, mas é pobre. Exato, né? Exatamente. Até, aliás, a Bíblia diz assim, que a riqueza do rico não lhe deixa dormir. Ele fica pensando, se eu perder, eu não posso perder, eu tenho que continuar ganhando dinheiro para mim, né? Eu não penso em ganhar dinheiro. A única coisa que eu peço diante de Deus, eu oro todos os dias, é que eu quero ver pessoas que, como eu, um desgraçado, possa ser mudado. Se um desgraçado puder ser mudado para uma vida abençoada, glória a Deus, já valeu a pena a minha vida, né? É isso que é a minha oração. Porque eu quero ver as pessoas prósperas, eu tenho sede de ver as pessoas prósperas, de ver as pessoas assim desfrutando de uma vida plena, né? E por isso às vezes eu prego firme sobre isso, forte sobre isso. Às vezes uns não gostam muito, ele só pensa em dinheiro. Não, eu não penso só em dinheiro. Eu penso que a pessoa precisa ter uma vida plena. E ela está perdendo tempo às vezes. Em vez de ela ter a vida plena, ela fica lá com medo, né?
de confiar em Deus. E a Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor. E o que é entregar? Dá tudo, entrega tudo o teu caminho para o Senhor. E o mais Ele fará. Quer dizer, despreocupa, dorme, fica tranquilo, né? Faz o que é certo e deixa que Deus... Deixa com Deus. E tem outra palavra que diz assim, Deus dá o pão aos seus amados enquanto dorme. Então eu não me preocupo, eu vou dormir. Se tiver que dormir, eu durmo quando estou com vontade de dormir. Né? Tá certo, exatamente. E na hora de trabalhar, vamos trabalhar. O trabalho é bênção, né? Sem dúvida, o entendimento da palavra, ele só nos remete a uma coisa, né? Sem Deus nós não somos nada, né? É verdade. E não adianta ter dinheiro, não adianta... E a gente está vendo os exemplos todos os dias, eu digo sempre às pessoas, não adianta o dinheiro, o sucesso, a fama, enfim, qualquer coisa, ela é passageira, né? E a gente tem que pensar na eternidade, que essa sim, né? Essa sim é o mais importante, e quem não tiver no caminho vai sofrer bastante, vai penar. E eu creio assim, Robert, que a salvação é um pacote. Ela é um pacote com tudo. Tem o remédio, né? Tem o remédio para todas as áreas. Tem o psicólogo ali que a gente... Apertei de novo aqui, né? Ele é tudo. Então Jesus, ele é tudo. Ele não é metade, ele não é uma parte, como alguns pregam às vezes. Não, para você morar no céu, não pode ter nada aqui. Se tiver aqui, vai perder o céu. Se não tiver nada aqui, aí vai para o céu. Mas não existe isso, né? Então quer dizer, ou então aqui você tem que carregar a cruz e sofrer. Não. Carregar a cruz significa um compromisso com Deus. Significa às vezes negar as minhas vontades para fazer a vontade de Deus, né? Porque a vontade de Deus é melhor do que a minha. E isso é a fé. A vontade de Deus é melhor que a minha. Então a salvação é um pacote completo. A pessoa não pode aceitar Deus pela metade. Deus não quer também ela pela metade. Deus quer ela inteiro. Assim como Deus quer morar na vida dela inteiramente, quer estar com ela. Muito bem, essa foi a nossa conversa de hoje aí com o reverendo José Fabrício. Parabéns pelo trabalho que desenvolve aqui no município, né? Sucesso. E sem dúvida foi importante te convidar, porque é um testemunho que eu acho bem bacana, e quem sabe muitas pessoas que nos acompanharam, né, puderam ter uma noção de que essa situação que ela está passando agora, esse momento difícil, ele pode passar, ele vai passar. Às vezes a gente não precisa esperar que o pior aconteça, né, para ir buscar uma denominação religiosa, para ir para buscar a palavra de Deus, né? Vamos buscar enquanto ainda há tempo, né? Porque nós estamos vendo tanta gente aí que, lamentavelmente, esse ano de 2021 até foi um ano que chocou, principalmente São Chico, porque nós tivemos muita gente conhecida que acabou, né, partindo. E aí fica aquela pergunta, se nós partimos hoje, será que nós estamos salvos? A nossa alma é de quem? E a igreja está aí para isso, né? Embora a gente englobou aqui todos os assuntos da vida cotidiana, da vida normal da gente, que Deus se preocupa, mas essas são as demais coisas. A primeira, que o homem deveria fazer, é o seguro da alma dele, né? Que é a pessoa estar tranquila. Se eu partir agora, vou para a glória. Os outros que ficam com as minhas coisas, meus problemas. Eu não vou levar mais nada, né? Exatamente. Né? Pastor, muito obrigado mais uma vez pela conversa de hoje. A gente vai fechando o nosso frente a frente aí, já atrasado, como sempre, né? Um grande abraço a todos. Mas para Jesus, nunca é tempo perdido, né? Vale a pena passar do horário. Com certeza, vale a pena. Valeu, então a gente fecha por aqui. Você acabou de ouvir Quadro Frente a Frente. Agradecemos a sua audiência e convidamos para estarem conosco amanhã a partir das 11 horas da manhã. Seu provedor de internet não te oferece suporte 24 horas? Você tem que pagar pelo Wi-Fi? Tá pagando pela instalação? Não perca seu tempo. Quer um plano de ultra velocidade com suporte 24 horas, Wi-Fi